Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa inundar o seu coração a partir desse momento, nesta hora, nesta manhã, quando nós nos reunimos aqui na nossa sala da esperança para podermos sermos iluminados através do estudo da Palavra de Deus, por meio do guia de estudo da nossa lição. E eu já estou aqui com a minha lição na mão, e eu acredito que você também já está aí com a sua lição ou com o vídeo que você vai ouvir, mas de uma maneira ou de outra você está participando aí do conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, o título da nossa lição: já não resta sacrifício pelos pecados. Queridos, como é que nós podemos entender isto? Se Jesus morreu, se Jesus veio a este mundo, se Jesus entregou a sua vida por cada um de nós, e agora está dizendo o verso do capítulo 10, a partir do verso 26 ao verso 29, que não resta mais sacrifício, não resta mais o que fazer. Para quem é? Será que Deus predestinou algumas pessoas para que elas venham a se perder? Não resta mais o que fazer por ela? É isso? Queridos, há uma crença também por alguns evangélicos, que é ensinado que quando você conhece a Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você entrega a sua vida para Ele, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus justifica. Está errado isso? Não está. Está corretíssimo. É pela graça de Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos não é suficiente para alcançarmos a graça, alcançarmos a libertação e o perdão dos nossos pecados e a salvação. Mas é unicamente pela graça, pelos méritos de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o seu sacrifício pela fé, não há nada de errado. Mas, meus queridos, há também alguns que andam ensinando que, uma vez que tudo isso aconteceu na sua vida, porque você conheceu a Jesus e aceitou como seu Salvador, você está salvo, e uma vez salvo, você está salvo para sempre. Aí sim, aí é uma contradição com a palavra de Deus, porque a Bíblia não diz desta maneira. A palavra de Deus diz que eu posso conhecer a Jesus, eu posso aceitá-los. Nesse momento Jesus me liberta, Jesus me salva da condenação dos meus pecados. Ok, está tudo certo. Mas na minha jornada, na minha caminhada, até Jesus voltar, se eu vier a cair, se eu vier a desviar e não levantar mais, tudo aquilo que aconteceu no passado na minha vida, através do poder e da graça de Jesus Cristo, não me garante que uma vida no pecado dali para frente eu vou entrar no reino dos céus. Compreende isto? Portanto, cai por terra aqui essa teologia ensinada de que uma vez salvo, está salvo para sempre. Nós temos 3 fases na nossa salvação. A primeira delas é chamada de salvação instantânea. A partir do momento quando você conhece a Jesus, você aceita Jesus, através da sua palavra você vem a conhecer a Jesus. Jesus, no momento exato, Ele perdoa, Ele te liberta da condenação do pecado e Ele te salva. Mas aí nós entramos em uma segunda fase, onde Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok? Eu preciso permanecer salvo todos os dias. Eu preciso permanecer salvo. É óbvio que em algum momento do dia eu posso me perder. Eu posso estar perdido. Mas eu não posso continuar perdido. Eu tenho que voltar imediatamente para Jesus. A partir do momento que eu pratico qualquer um tipo de pecado, que seja por palavra, por pensamento ou por ações, queridos, eu estou perdido. Naquele momento, se eu vier a morrer, ou Jesus voltar nessa condição, eu estou perdido.
Ok? É por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, queridos, depois que eu sou justificado, transformado por Cristo Jesus, depois que você foi liberto dos seus pecados, você precisa permanecer na salvação em Cristo, todos os dias da sua vida. Tá? Lembra que um dia Jesus, juntamente com os seus discípulos, ali no Monte da Transfiguração, né, depois que Jesus desceu transfigurado, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem o povo acha que eu sou? E alguns dos discípulos responderam assim: olha, alguns acham que o Senhor é Isaías ressuscitado, outros acham que é Jeremias, outros acham que o Senhor realmente, né, é o Cristo. Tá? Porém, Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro disse: o Senhor é o Messias, o enviado de Deus, aquele que está dentro das profecias que deveria vir. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, não, essas coisas não foi você que o revelou, mas Deus que o revelou. Queridos, Pedro estava cheio do Espírito Santo nesse momento. E Jesus disse assim, continuou o seu diálogo com seus discípulos, e ele diz daqui mais um pouco: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos seus inimigos, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aquele mesmo Pedro que estava cheio do Espírito Santo, meus queridos, ele olhou para Jesus e disse assim: de maneira nenhuma isso não vem acontecer. Isso não vai acontecer, irmão Senhor. Aquele Pedro naquele momento já não estava mais cheio do Espírito, ele estava cheio de Satanás, cheio de demônios. Tanto é que Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Isso quer dizer, meus queridos, que durante um dia eu posso estar em algum momento do dia salvo e posso estar em outra parte do dia perdido. Deu para entender? Pois é. Mas Cristo Jesus, ele estava com seus discípulos e ele está com você também. E ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que você precisa estar constantemente nesta segunda fase da salvação. Permanecer salvo em Cristo. E a terceira fase da salvação, meus queridos, é a salvação por meio da glorificação. Ela acontecerá quando Jesus voltar. Uma vez que você foi redimido pelo sangue de Cristo, foi libertado e salvo por Cristo Jesus, e permaneceu salvo em Cristo Jesus, que esse período é chamado período de santificação, né? O período de santidade é onde nós vamos todos os dias melhorando a nossa vida, né? Deixando o pecado, deixando, né, costumes, e nós vamos cada dia associando com Cristo. Isso chama santificação ou permanência na salvação em Cristo. Aí sim você vai entrar permanentemente, para todo sempre, na glória de Cristo Jesus. Seremos salvos para toda a eternidade. Agora, livre da natureza do pecado, porque você será transformado da morte para a imortalidade e transformado da corrupção para a incorruptibilidade. O pecado já não existirá mais em você. A natureza do pecado não existe mais dentro de você. Você agora está salvo para sempre. São essas três fases da nossa salvação a partir do momento que nós conhecemos a Jesus. A história, tá? A teologia ensinada de que uma vez salvo, agora você pode fazer o que você quiser, que você está salvo para sempre, totalmente errado. Outro ponto importante: Jesus não predestinou ninguém para a perdição. A perdição é uma escolha própria. É quando nós conhecemos a Cristo Jesus, tá? E depois de conhecermos,
depois de aceitá-lo, meus queridos, agora viver na prática do pecado. Tá? E fechar a porta definitiva para Jesus e para o Espírito Santo. Já não tem mais o que fazer. Já não resta mais sacrifício. Tá? Veja, por exemplo, aqui o que a palavra de Deus diz no capítulo 10 de Hebreus, verso 26 até o verso 29. Porque se continuarmos a pecar de propósito, tá? Você conhece Jesus, você está na igreja, você está, né, tem um cargo na igreja até, quem sabe, mas você continua de propósito praticando pecado. Tá? Quando está na igreja, né, ali demonstra realmente um servo, um seguidor de Cristo, mas quando sai dali, se torna servo do inimigo, servo de Satanás, fazendo tudo aquilo que, né, os desejos da carne desejam, e você o faz de propósito, você pratica porque você gosta, porque você ama. Tá? Queridos, veja o que diz a palavra de Deus. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, porque você fechou a porta do coração, você não deixa mais o Espírito Santo trabalhar, não deixa mais Jesus fazer a sua obra transformadora na sua vida. Então, infelizmente, isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa fecha definitivamente, nunca mais abre essa porta para que Jesus entre na vida. Tá? Então, meus queridos, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daqueles que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, né, e insultou o Espírito Santo da graça. Meus queridos, é muito, muito forte isso aqui. Muito forte. Tá? Depois de ter todo o conhecimento, depois de ter participado da salvação em Cristo Jesus, agora a pessoa começa a desprezar o sacrifício de Jesus através da sua rejeição. Tá? Isso é pisar em Cristo. Pisar no Filho de Deus é rejeitar o único meio de salvação. Não há outro meio de salvação. Não existe por ninguém pela qual você pode ser salvo. Não existe outro meio de salvação se não for pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus. E quando a pessoa definitivamente rejeita esta graça, rejeita o Espírito de Deus que está trabalhando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, não tem mais o que fazer. E o perigo, meus queridos, está quando a pessoa começa a praticar o pecado e ele não consegue sentir mais no seu coração, na sua mente, o Espírito Santo trabalhando, né? Aquele, né? Quem sabe aquele peso de consciência, aquele remorso terrível, né? De tal maneira que leva você a se arrepender e a Cristo Jesus dizer: Senhor, me perdoa, me ajude a começar de novo, me ajude, Senhor, a vencer essa minha dificuldade, esse meu pecado, essa minha fragilidade. Quando você não sente mais isso, meus queridos, é muito perigoso. Tá? Isso significa que já está ou já fechou definitivamente a porta do coração para Jesus. E tem muita gente que, infelizmente, tá? A porta da graça já fechou. Bem antes de quando Jesus sair do santuário e dizer: está feito. Não tem mais o que fazer. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Aquele que é santo, santifica mais ainda, e aquele que é sujo, suje mais ainda. Tem muita gente que, infelizmente, antes de Jesus sair do santuário, ele mesmo já fechou a porta. Já fechou a porta e Jesus já não tem mais o que fazer. Porque Jesus, ele é
muito educado. Ele não invade o seu coração. Ele apenas bate, chama, convida, insiste com você para que você possa abrir, para que Jesus possa entrar e fazer uma nova purificação, uma nova transformação. Mas se a porta continuar fechada, Jesus não faz nada. Jesus não pode fazer nada, porque Ele respeita o seu livre arbítrio de escolha. Tá? Que essa não seja a sua sorte e a minha sorte. Que realmente, meus queridos, nós possamos estar aos pés de Cristo todos os dias da nossa vida, entregando a Ele, permanecendo na salvação em Cristo. Vamos orar? Ó Deus querido, amado, em nome de Jesus, suplicamos encarecidamente, neste momento, que o Espírito Santo de Cristo não nos deixe, por favor, que nós não venhamos a rejeitar o Teu Santo Espírito, a obra do Senhor. Não pisarmos em Cristo Jesus, no seu sacrifício, e rejeitando por meio, ó querido Deus, de fechar a porta do coração e não deixar o Senhor entrar. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.